Fala galera! Muita gente me pergunta sobre as diferenças entre uma Wise-Cam e uma câmera da Positivo, porque visualmente elas são idênticas. Isso eu posso confirmar, porque elas são exatamente o mesmo projeto de designer. Só que eu vou mostrar para vocês várias diferenças que existem entre essas câmeras e que às vezes pode ajudar vocês na escolha entre uma delas. Então vamos lá para o vídeo. Fala galera! Se a gente não se conhece, meu nome é Patrick e eu falo aqui sobre casas inteligentes, automação residencial. Eu trago reviews de produtos, tutoriais e dicas nessa área, assim como um comparativo como esse das câmeras. E eu estou sempre trazendo coisas novas para facilitar no seu dia a dia. E se gostou dessa ideia, se inscreve no canal e acesse minhas redes sociais, porque eu sempre estou postando coisas novas. Hoje eu vou trazer para vocês um comparativo entre as câmeras da Wise-Cam e da Positivo Casa Inteligente. Visualmente elas são iguais, mas a gente vai ver aí ao longo do vídeo que tem muitas diferenças entre elas. Nesse vídeo eu vou mostrar característica apenas das câmeras 360. Essa aqui, a menorzinha, que é um cubinho, eu vou deixar de lado, até porque os recursos existentes nelas são os mesmos que tem nas 360, mas claro que essas aqui tem um diferencial de poder girar tanto na horizontal quanto na vertical. Nesse vídeo eu vou abordar, primeiramente, as características que elas têm e que são iguais. Depois disso eu vou falar de vários recursos específicos, mostrando as diferenças desses recursos entre elas. E no final do vídeo, eu fiz várias filmagens e várias fotos com elas em ambiente aberto, tanto de manhã, de tarde e de noite, para a gente poder fazer o comparativo aí de qualidade de imagem delas. Então, primeiramente, vamos lembrar que a Wise-Cam é um modelo importado, ela é vendida oficialmente nos Estados Unidos. A Wise-Cam utiliza uma plataforma própria, onde eles mesmos desenvolvem o software, o sistema e todas as integrações. Já aqui na Positivo, ela utiliza a infraestrutura da Tuya, então vai ser um produto que vai integrar ali no aplicativo do Smart Life. Consequentemente, você vai poder utilizar com outras marcas. Falando aqui primeiramente das características. As duas têm a possibilidade de girar 360 graus e na vertical elas têm um ângulo de até 110 graus, sendo que o ângulo de visão é de até 120 graus. As duas têm resolução de 1080p, mas os vídeos gravados com ela chegam a apenas 15 frames por segundo. Infelizmente, isso é muito pouco. Ambas aceitam cartão microSD até 32 GB, possuem zoom digital de 8 vezes. Além disso, todas as duas também são compatíveis com a Alexa e com o Google Assistente. Você vai poder ver a imagem da câmera, tanto se você tiver, no caso do Google, um Chromecast ou um Nest Hub, e no caso da Alexa, se você tiver um Echo Show. Ambas as câmeras eu tenho review no canal. Caso vocês queiram ver, eu vou deixar aqui nos cards. Então vamos falar agora sobre os pontos que são interessantes para me mostrar para vocês quais são as diferenças entre elas. Primeiramente, e eu acho muito importante, seriam atualizações de firmware. Eu tenho essa há mais de um ano e praticamente todo mês eu recebo uma atualização de firmware da Wise-Cam. Desde que eu comprei essa câmera, eu já recebi muitas atualizações e muitos recursos novos sempre estão sendo agregados nela. Então, isso aí é um diferencial para mim da Wise-Cam. Já a Positivo, eu estou com essa aqui há mais ou menos 3 meses. Recebi apenas uma atualização de firmware e mesmo assim eram correções de bugs. Então, nesse aspecto, eu considero a Wise-Cam melhor, porque eles estão sempre fazendo esse tipo de atualização e sempre trazendo coisas novas. Agora falando de integrações. Vou começar pela câmera da Positivo, porque como ela utiliza o sistema da Tuya, você vai poder fazer automações com outros dispositivos. Por exemplo, você compra uma lâmpada da própria Positivo, ou você pode comprar uma lâmpada da Zema Smart,
uma lâmpada de qualquer outro fabricante que também seja a Tuya, um sensor de porta, um sensor de presença e vários dispositivos que você pode integrar com a câmera. Só que em automações funciona da seguinte forma: você tem o gatilho, que seria qual a condição que vai ser necessária para que execute alguma ação. Seria detecção de movimento. Então acaba que ela ficou um pouco limitada nesse aspecto, porque você poderia, por exemplo, utilizar a detecção por som e aí às vezes executar alguma outra coisa na sua casa. E também você vai poder utilizar a câmera, no caso da automação, em ação, que seria, caso o gatilho aconteça, ele vai executar alguma ação. Nesse caso, você vai ter duas funções para essa câmera. Você vai poder habilitar a detecção de movimento ou então fazer uma gravação no cartão SD. Somente essas duas opções. Então, o que eu percebi? A câmera, apesar de estar dentro do Smart Life, ela é ainda um pouco limitada em termos de automações. Mas já tem alguma coisa e em certas situações isso aí pode atender. Falando aqui agora da WiseCam. Primeiramente, você vai ter um problema aqui. Ela, para você fazer automações, você vai poder utilizar dispositivos da própria WiseCam. A gente sabe aí que a WiseCam hoje tem muitos dispositivos no mercado, como lâmpada, sensor de presença, sensor de porta, plug de tomada e vários outros dispositivos de casa inteligente. Mas você só vai conseguir fazer automações com os dispositivos da WiseCam. E, infelizmente, esses produtos não são vendidos ainda no Brasil. Então, nesse aspecto de integração nativa dentro do próprio aplicativo da câmera, acaba que a Positivo se sai melhor. Em contrapartida, caso você tenha alguns dispositivos da marca Wise, você vai poder fazer mais gatilhos do que aqui na Positivo. Por exemplo, você vai poder utilizar a câmera como uma detecção de movimento, uma detecção de som, uma detecção de pessoas, porque aqui ela tem um algoritmo que ela faz a diferenciação de pessoas e animais. Então você também vai poder utilizar isso aí como um gatilho. E também, na opção como ação, você tem muito mais opções aqui na WiseCam do que na Positivo. Por exemplo, você vai poder ligar e desligar a câmera, você vai poder fazer um upload de um vídeo curto para a nuvem da WiseCam, você pode ligar e desligar a detecção de movimento, você pode ligar e desligar a detecção de som, você pode resetar a posição da câmera e você pode habilitar ou desabilitar as notificações no aplicativo da WiseCam. Mas então, mesmo a WiseCam tendo muito mais opções de gatilho e de ação do que a Positivo, você pode pensar assim: vale a pena ainda pegar uma Positivo, porque tem muito mais dispositivos Tuya aí no mercado do que dispositivos Wise. Isso é até verdade, se não fosse o próximo diferencial que eu vou falar da WiseCam em relação à câmera da Positivo. E o que seria isso? O aplicativo IFTTT. Aí muita gente vai pensar, pô, o IFTTT, ele funciona na nuvem, vai dar um lag, e aí é chato esse tipo de coisa. Tudo bem, infelizmente isso aí às vezes é chato mesmo. Mas é o seguinte, o IFTTT é o aplicativo para você fazer a integração hoje com muitas plataformas, não só de casa inteligente, como software, sistemas online e outras coisas. E com o IFTTT você vai poder integrar, por exemplo, num Samsung SmartThings ou com um Sonoff. Claro que hoje o plano da Ewelink lá está sendo cobrado. E no caso do Smart Life, onde vai estar a câmera da Positivo, você até pode usar o IFTTT. Eles chegaram a bloquear isso aí alguns meses atrás. Só que eu percebi que as câmeras da Positivo não apareceram lá no IFTTT. Eu não sei se foi depois da reativação do serviço. Se alguém conseguiu, deixa nos comentários, tá? Porque para mim elas não funcionaram. E se mesmo se a câmera aparecesse, você poderia utilizar ela apenas como gatilho de movimento e de detecção de som. Já utilizando a câmera no IFTTT como ação, você só vai poder executar uma cena. Então você tem que criar a cena no aplicativo, executar a cena lá no IFTTT para poder fazer alguma coisa com a câmera.
E aí que, ao meu ver, vem o diferencial da WiseCam. O que eles pensaram? Como eles têm um sistema próprio e eles não fazem integração direta com vários dispositivos, eles disponibilizaram todos os gatilhos e as ações lá no IFTTT. Então você vai poder utilizar a sua câmera WiseCam de qualquer forma. Por exemplo, como gatilho, detecção de som, detecção de movimento, e também utilizar todas aquelas ações que tem dentro do aplicativo da WiseCam lá no IFTTT. Então, nesse aspecto de integração com outras marcas, eu dou preferência para a WiseCam porque o IFTTT dela é muito mais completo. Mas uma coisa tem que ficar bem clara. Aqui tem muitos dispositivos. A gente tem que lembrar que a Tuya hoje tem dispositivo de tudo que é tipo para casa inteligente. Dois outros recursos que são interessantes que tem aqui na WiseCam e não tem na Positivo, que o que ela faz? Conforme tem movimento naquele local e ela detecta a pessoa, tanto que vocês podem ver que ela mostra um retângulo em volta daquele local que está tendo movimento, a câmera ela vai seguindo aquilo ali. Então, se tiver uma pessoa passando, a câmera vai se movimentando e seguindo aquele movimento. Já aqui não existe isso. Um outro recurso também interessante é o Pen Scan, que ela faz o quê? Fica mudando o tempo todo ali naquela angulação que você escolher, e se tiver algum movimento, alguma coisa, ela já está monitorando. Então é como se fosse um vigia, e isso é bem interessante, às vezes para você ligar à noite, ou se você sair de casa, você já fazer aquela ativação automaticamente. Além disso, tem outros recursos a mais nessa câmera que não existem aqui, tá? Mas tudo bem. Até agora eu falei de integrações, de recursos de cada uma, mas vamos falar aqui sobre a qualidade de imagem. Ambas têm sensor de 3,5 mm e a abertura da WiseCam é de 2.3 e a da Positivo de 2.7. Mas essa diferença é tão pequena que eu quase não percebi muito isso aí. Então agora vamos lá para o computador, que eu vou mostrar para vocês como que se comportou cada uma delas. Então aqui eu fiz capturas de algumas fotos e alguns vídeos com a WiseCam e desse lado aqui direito a Positivo. Só lembrando uma coisa, que essas câmeras não são de uso externo, então nesse caso aqui elas estavam debaixo de uma marquise, tá? Vocês podem ver aqui nesse canto, mas eu fiz questão de utilizar em ambiente externo porque a variação de luz é maior ao longo do dia. Começando aqui. A WiseCam você já consegue ver que as cores são mais saturadas, então acaba que ela tem as cores mais vivas, ficam até mais bonitas as imagens, mas em compensação a Positivo, ela tem as cores menos saturadas, só que o processamento de imagem aqui na WiseCam, vocês podem ver por esse telhado, ele perde um pouco o detalhamento. Já aqui na Positivo você consegue visualizar o detalhamento. Eu particularmente gosto aqui de cores mais saturadas, mas é critério de cada um. Aqui eu tenho um vídeo gravado com a WiseCam, então quando eu der play vocês vão ver que mostra o motion tagging, que ele vai identificando o movimento. Tá aí. Agora aqui na Positivo, em termos de qualidade de vídeo, vocês podem ver que o vídeo está pior do que na WiseCam. Vocês conseguem ver aqui pela fiação de energia, tá vendo? Inclusive até o símbolo da Positivo está ruim. Esse vídeo também está em 1080p. Vou dar um play aqui agora. Você pode ver que o rosto já fica bem pior e dá a impressão que tem menos frames por segundo, porque a qualidade está muito ruim. Agora eu tenho mais duas fotos no período da tarde. Aqui é por volta de 4 horas da tarde. Você pode ver que aqui tem 3 minutos só de diferença. Na WiseCam a gente consegue visualizar, por exemplo, os raios solares aqui, ó, incidindo nos carros. Já na Positivo, o piso já é um pouco ruim, a gente não consegue ver os detalhes aqui do piso. Olha a diferença aqui com a WiseCam. Na Positivo, a telha é um pouco mais detalhada, tá vendo? Mas o processamento de imagem na WiseCam eu acho melhor. Só que aqui a grama, na Positivo, já fica bem melhor, ó. Enquanto aqui você fica um pouco mais borrado por causa desse processamento de imagem que a WiseCam faz.
Aqui também à tarde eu fiz uma foto com o sol batendo bem de frente para a câmera. Gente, eu não vi muita perda não, mas tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, aqui ó, vocês conseguem ver que a entrada aqui do condomínio está um pouco ruim e aqui já consegue visualizar melhor os detalhes. Mas é muito pouca coisa, tá, gente? Então não acho que tenha muita diferença. Aqui eu já tenho uma foto noturna. Você também consegue visualizar bem os detalhes, mas como as cores aqui são menos saturadas, elas ficam melhores à noite, tá vendo? A gente consegue visualizar um pouco melhor os detalhes. Até o carro branco aqui, ó, tá um pouco melhor que aqui. Além do mais, o processamento do céu tá um pouco diferente. Claro que como aqui está mostrando um pouco mais o céu, pode também ser essa diferença. Aqui agora é uma foto com o modo noturno ligado. Eu vou depois também mostrar um vídeo, tá, com o modo noturno. Basicamente a WiseCam também tem muita falha aqui no processamento de imagem. Aqui tem menos, mas em termos de detalhes, as duas não ficariam boas para isso não. E aqui em cima, a WiseCam já tem uma melhora em relação ao positivo. Aqui ficou muito branco, perdeu um pouco os detalhes, tá vendo, do muro. Aqui a gente consegue ver até os pilares do muro. Aqui a gente consegue visualizar melhor o farol desse carro. Então aqui, primeiro, vai ser com o WiseCam. Eu estou aqui, ó, simulando como se fosse um ladrão. E a gente vai ver o que ela consegue detectar quando ela estiver chegando aqui mais perto, tá? A qualidade de imagem é basicamente a mesma da foto, mas como é vídeo, eu acredito que vai ter alguma perda. Então vamos dar um play aqui. Tem o Motion Tag, com esse ladrão dançando aí, né? Que ele nem tá mais dançando que tudo. Mas vocês viram que, por exemplo, vou voltar aqui, ó. Ó, não consegue visualizar nada, tá? Ó, não tem nenhum detalhe. Você só vai conseguir ter o movimento. A vantagem aqui da WiseCam seria o Motion Tag, que ele vai sabendo que teve aquele movimento ali. Agora vamos ver o ladrão dançando de novo. Na positivo. A imagem mais clara, tá? Já perdeu alguns detalhes aqui do muro de novo. Ó, vocês podem ver que tá bem branco, porque ela fica tentando compensar, né? E vamos ver o movimento, como que vai ser. Tá aí, ó. Aqui, ó. Bem borrado também, igualzinho ali na WiseCam. Então, nesse aspecto, essas duas câmeras são basicamente iguais. Uma pode ter um pouco mais detalhe que a outra, mas como são câmeras simples, eu acredito que não vai fazer muita diferença isso aí não, tá? Não são câmeras que dá pra gente esperar muita coisa. Tá aí, ó. Agora, antes de finalizar o vídeo, eu esqueci de falar para vocês sobre os planos de dados de cada câmera. Na Tuya, ela tem um plano básico mensal de 7 dias por evento, então é R$19,90 mensal. E tem um plano Prime mensal também, que é R$40 com gravação dos últimos 30 dias. Já na WiseCam, por padrão, gratuitamente, ela já vem com plano para gravação de até 14 dias por evento, e 12 segundos já. Então, isso já é gratuito, já vem. Você comprou um WiseCam, já está incluso isso. Mas se você quiser aumentar para que ela tenha um tempo de gravação maior, você pode fazer o upgrade para também os $9 por mês para cada câmera. Só que então, nesse aspecto, eu vou também dar preferência pela WiseCam, porque lá na Tuya você precisa contratar um plano se quiser salvar na nuvem. Na WiseCam não, comprou a câmera, você já tem aqueles 12 segundos grátis por até 14 dias. E mesmo sendo apenas 12 segundos, já facilita muito. E principalmente porque é de graça, né? Então, pessoal, o que eu acho das duas câmeras? A minha preferência é pela WiseCam, tá? Principalmente porque eu utilizo o Samsung SmartThings, mas também não só por isso. Para gatilho e para ação ela é mais completa. Ela sempre está recebendo atualizações de firmware. E outra coisa importante, se você está montando toda a sua casa em cima do sistema da Tuya, com certeza a Positivo é melhor. Mas se você só utiliza Alexa ou Google Assistente sem se preocupar aí com qual sistema, porque às vezes você compra
um controlador de infravermelho da Tuya, uma lâmpada da Philips Hue, um Sonoff Mini, que são todas de marcas diferentes, particularmente eu iria de Wisecam. Mas se você só utiliza a Tuya, o ideal seria a câmera da Positivo. Quanto à qualidade de imagens, eu também gostei um pouco mais aqui da Wisecam. Vocês viram que em algumas situações até a Positivo se saiu melhor que a Wisecam. Então isso aí é um gosto pessoal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa o seu like que você vai me ajudar muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve. E não esquece de ativar as notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Abraço, galera. Até mais e tchau.